Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, a primeira parte. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. É a primeira parte desse versículo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9, o versículo 10. Fique esperto, é o nosso tema hoje, a parábola dos talentos. Trabalhe e espalhe o reino. Jesus Cristo ensinou, mais uma vez com parábolas, o mesmo assunto praticamente, mas digo com outras palavras, com outra história. Jesus, ele traçava quadros falados, ele ensinava por meio de parábolas. E aprendemos com esta parábola um assunto muito importante, como já vimos na aula passada sobre o servo bom e o servo mau, o servo fiel. Nós também vemos aqui a parábola das 10 virgens, que essas parábolas estão relacionadas, estão ensinando sobre o fim, sobre a volta do Senhor e sobre ajustes de contas. E Jesus conta esta parábola dos talentos logo após ele contar a parábola das 10 virgens. Capítulo 25 de Mateus, o versículo 14 e 15. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Um homem, um senhor, dono de riquezas, resolve distribuir aos seus servos, a 3 servos, as suas riquezas, os seus bens. E ele distribui esses talentos, que aqui na palavra de Deus, nessa época, talentos era uma quantia enorme em dinheiro. Era uma quantia para nós hoje em dinheiro, uma quantia grande. E era uma grande soma. E de um trabalhador por um ano de trabalho. E o homem distribuiu aos seus servos conforme a capacidade de cada um. Ele conhecia os seus servos, então ele deu a cada um conforme a capacidade de cada um. E esse homem partiu. E não avisou quando voltaria, mas ele partiu. Mas ele ia retornar. Talentos, para nós, hoje, são habilidades naturais, são dons, são as riquezas espirituais e materiais que temos, o tempo, tudo que nós temos pertence ao Senhor e Ele nos deu para administrarmos. Os versículos 16 a 18 vai mostrar como cada um fez. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Cada um saiu a administrar, a trabalhar, conforme a sua capacidade. E o homem queria que cada um, dentro das suas possibilidades, produzissem mais. Ele esperava isso. O
O que recebeu 5 talentos, negociou, trabalhou e angariou mais 5 talentos. O que recebeu 2 talentos também trabalhou, administrou bem e angariou mais 2 talentos. Então, cada um dobrou a sua quantia. Mas o que recebeu 1 talento, ele, em vez de negociar como os outros servos, ele enterrou, escondeu, abriu uma cova e escondeu ali o seu talento. O homem, o dono das riquezas, queria que os seus servos o servissem por meio do trabalho, o servissem por meio da dedicação, do amor a ele e aos outros. Mas no versículo 19 até o 23, vemos que o dono da riqueza, o homem, o Senhor, voltou. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Hora do ajuste. O Senhor voltou para receber a sua riqueza que ele tinha deixado nas mãos dos seus servos. E o Senhor volta para ajustar as contas com eles depois de muito tempo. Muito tempo. E o Senhor salienta a fidelidade dos que executaram a tarefa, dos que administraram bem e são promovidos a um nível de serviço maior, a um gozo mais elevado. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então ele teria riquezas maiores para administrar. O primeiro e o segundo servo dobraram os talentos, dobraram as riquezas para o seu Senhor. Tanto que recebera 5 talentos como que recebera 2 talentos obtiveram a mesma recompensa. Nos versículos 24 até o 30, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O terceiro, que recebera 1 talento, demonstrou não conhecer o seu Senhor. Ele foi indolente,
ele julgou o seu senhor, ele caluniou, ele agrediu o homem, o dono das riquezas, e ele fez um discurso no qual ele pensava que estava elogiando o seu senhor e mostrando honestidade ao devolver o talento ao dono. Aquele talento que lhe foi confiado, ele não investiu, ele não usou o talento para que este fosse duplicado. Nada fez, apenas enterrou. Ele pensava ter cumprido o seu dever, preservando, guardando aquilo que ele recebera, escondendo, guardando, tranquilo. E o Senhor ficou indignado com o servo que recebera um talento, por causa do comportamento dele, aquele comportamento desrespeitoso e pela sua acomodação. Eu sei que o Senhor é homem severo, então ele fez um juízo daquele seu senhor, ele não conhecia o seu senhor, e o seu senhor, usando as palavras do servo, julgou aqueles servos. Aquelas palavras que o servo usou foi, em vez dele ser abençoado com aquelas palavras que ele disse sobre o seu senhor, ele foi reprovado. O Senhor questionou a sua negligência, declarando-lhe que deveria colocar o seu dinheiro pelo menos no banco para render, e não fez nada. E como resultado da sua omissão, ordenou o Senhor que fosse tirado o único talento que ele tinha e fosse dado ao que tinha 10 talentos. No versículo 29, Jesus diz: porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Tudo que temos pertence a Deus, pertence ao Senhor. Deus nos deu riquezas espirituais, materiais. Deus nos concede pessoas. Deus nos concede coisas, tempo, habilidades naturais e dons espirituais com um propósito, que é glorificar a Deus, é amá-lo de todo o coração com tudo isso que nós temos e usar tudo em favor do próximo, amando o nosso próximo, servindo ao próximo. Nenhum dos servos deixou de receber talentos. E Jesus mostra que nós devemos exercer aquilo que está em Mateus capítulo 5. Desenvolver, administrar a nossa vida em serviço ao próximo e amor a Deus. O Senhor elogiou os 2 primeiros servos, ninguém ficou sem talento, mas os 2 primeiros servos apresentaram o fruto do seu trabalho. No versículo 21 e 23, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra, eles vão gozar das bênçãos do Senhor. E o terceiro servo foi chamado de mau e negligente, e ainda ficou sem o seu talento. Notamos aqui que a recompensa não é pela quantidade, pelo tanto feito. A recompensa é de acordo com a fidelidade do servo. Nós somos mordomos, ou seja, temos de cuidar e administrar com fidelidade tudo aquilo que Deus nos deu.
servir a Deus com nossa vida, nossos talentos naturais, dons concedidos pelo Espírito Santo, o amor, servir a Deus com amor para abençoar outras pessoas, amando-as como a nós mesmos. Tudo nos foi dado para o engrandecimento do reino de Deus. Devemos trabalhar para angariar mais no reino de Deus. Fielmente. Não podemos ser negligentes. Se fomos chamados a exercer mordomia, Jesus, ele nos mostra que o servo inútil foi lançado fora, foi reprovado, no versículo 30. E o servo inútil lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Todo aquele que foi regenerado em Cristo Jesus deve produzir fruto. Fique esperto, o Senhor voltará para o ajuste de contas. Trabalhe e espalhe o reino. Seja um administrador fiel dos talentos que você tem para a glória de Jesus e em favor do próximo. Até a próxima.